Fala galera, mais um vídeo da nossa Liga Teológica. Tá 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 tá. Roda a vinheta. Olá, pessoas do meu coração. Essa é a Liga Teológica. Do Superman, Grandes Astros, uma cena muito interessante, né? Onde o Superman ele está falando no funeral do pai dele, né? E uma das coisas que ele fala, ele diz assim, que o pai dele ensinou que bons sentimentos valem mais do que todo o dinheiro no banco. Ensinou sobre a vida e a morte. E me deu o exemplo de como ser forte e de como ter compaixão e sonhar com um mundo melhor. Cara, o sonho do mundo melhor é o sonho de Cristo. Você ter compaixão, você se entregar em favor do outro, isso vale mais do que qualquer dinheiro. A grande questão é que hoje no nosso país a gente vive aquela fase, né, em que a gente parece que vive uma guerra civil. Uma guerra civil de quê? De ideais, cada um defendendo o seu lado. Polariza-se de um lado uma opinião, polariza-se de outro lado outra opinião. Cada um que idealiza o seu herói ou aquele que você defende. A gente tem diferenças de opiniões e muitas vezes por conta da gente não saber resolver da melhor forma esse tipo de discussão, aceitar que o outro tem uma opinião diferente, e aí a gente termina muitas vezes perdendo o foco. E outra coisa também que a gente tem que entender é que o conceito de justiça ele é muito mais amplo. Porque às vezes quando a gente fala de justiça, a gente só pensa em quê? Em punição. Em a pessoa pagar pelo ato que cometeu. E o conceito da justiça não é esse. O conceito da justiça é também cuidar dessa parcela aí mais frágil da sociedade. Jesus ele fazia muito isso. E fazendo esse link que a gente faz sempre, né, entre cultura pop e teologia, é muito fácil a gente ver isso nas séries, nos filmes, que geralmente o herói ele tá ali para fazer justiça, proteger aquele que é o frágil, que é o oprimido, né, como se diz mesmo quando se fala de heróis. Mas a gente tem visto também muito nas séries e algo que tem dado uma repercussão na nossa sociedade. E às vezes a justiça, mas não só para defender o frágil. É para defender a si próprio, para poder defender as suas motivações. E aí às vezes termina a justiça saindo um pouco do foco e a justiça ele se tornando um pouco deturpada. A Bíblia traz assim, prato cheio para a cultura pop. Se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai ver que na Bíblia tem romance, tem aventura, tem histórias de traição, histórias o quê? Que atiçam aí a nossa imaginação. Então o que se fala sobre a Bíblia vai gerar uma audiência muito grande aí pro filme ou pro quadrinho por causa da referência que ela traz. Essa é a importância de uma leitura bíblica transformadora, onde a gente possa se achar, se encontrar na palavra e a palavra possa vir fazer parte da nossa vida, nos incentivando a assumir o nosso papel e a nossa missão com Deus, né, Kelly? Com certeza. As artes são meios dados por Deus para que a gente possa expressar a nossa humanidade. Toda forma de realização cultural pode revelar um pouco mais do divino. Mesmo que essa realidade cultural não venha a ter valores religiosos. Mesmo que a gente esteja no nosso âmbito social, no nosso cotidiano, a gente pode sim encontrar valores sagrados, valores que vão nos ajudar à reflexão teológica. Então quando acontece esse desvio de foco, quando a gente passa a defender não as pessoas, mas os partidos, a gente perde a solução para o problema que a gente tanto tem aqui no nosso Brasil hoje, né? A igreja deveria se juntar para expandir o reino de Deus. Porque essas picuinhas, essas brigas dificultam as pessoas terem mais acesso ao reino. E o telefone está mudo. Vem. Meu Deus, Vamos ele pegou minha filha. Ele pegou. Tem que vir comigo. Não, eu preciso achar a Lia. Nós vamos achar. Não vai nada. De novo essa brincadeira. Ai, corre de fundo, miséria. Ai, Gente, vamos. Ah, vocês vão querer. Cadê esse menino? falando nisso, né, surgiu um artigo muito interessante no Gospel Prime falando sobre o filme A Invocação do Mal, dizendo que ele pode sim ser usado para evangelizar. O filme não tem nenhuma intenção disso, o filme não é um filme evangelístico e tal, mas pode sim ser usado para evangelizar. O roteirista chamado Kerry Hayes, ele comentou e que eles introduziram o casal Warren, que eles eram demonologistas, eles tinham um vasto conhecimento sobre demônios, mas o que é que acontece? A maior arma que eles tinham era a fé em Deus, né? Tendo a certeza que Deus sim era maior
do que tudo que estava acontecendo ali naquela casa com aquela família. Eu achei isso fantástico. Interessante que um filme que ele não foi feito para evangelizar, né? Mas ele traz isso. Mas o interessante é justamente isso, é você perceber que em filmes que não têm a intenção de evangelizar, contém elementos teológicos, que podem sim ser utilizados para dar lições. E o que eu consigo ver nele é a necessidade que todos nós temos de redenção. Não importa de onde a gente veio, não importa o que a gente fez, todos nós precisamos de redenção. Esse é um tema complicado, principalmente na realidade de violência que nós temos hoje no Brasil, em que a gente vê a impunidade, e eu acredito que isso aqui não é justificativa para a impunidade, mas nós não podemos nunca deixar de acreditar na regeneração do ser humano. Então, por mais vilão que seja, cremos que sim, é possível redenção e segunda chance. Eu estava falando na pregação sobre a responsabilidade que a gente tem como cristão. E aí eu usei como exemplo a frase tão famosa dos quadrinhos e dos filmes do Homem-Aranha, né? Em que o tio Ben vai dizer para o Homem-Aranha que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. With great power comes great responsibility. E foi muito interessante porque na hora os jovens que estavam assistindo, alguns que estavam até voando na hora, não estavam nem prestando atenção, a atenção deles se voltou para mim, devido ao exemplo que eu dei, né? Ou seja, a cultura pop e a teologia se unindo para poder prender a atenção das pessoas, para poder contextualizar aquilo que a gente quer falar biblicamente. A juventude, eu acho que a força da juventude revela a força de Deus. E sem contar também que a juventude ela não tem a ver com a idade, ela tem a ver com o coração. É verdade. E por isso que tem uma música aí do Chaves que diz: se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. Ao menos que o coração sustente a juventude que nunca morrerá. Mas vou dizer, ó, esses filmes da nossa infância, filmes que marcaram a nossa infância, são filmes que realmente marcam essa questão da amizade, né? Do valor da amizade, de você se doar pelo outro. Eu até escrevi um artigo um dia sobre isso, sobre se doar. É bem natural também, não é forçamento. Quando a gente tá falando da questão do alívio cômico, né? Até das amizades, os filmes antes se tratavam de uma forma muito mais natural. Não se contente apenas com o filme, ou com a novela, ou com o que quer que seja. Vá buscar o conhecimento de Deus, porque é isso que vai lhe aproximar dele. Para mim, o comissário Gordon, ele é a prova de que um dia ruim não é desculpa pra gente chutar o pau da barraca e desistir e enlouquecer, né? Até porque a própria Bíblia fala que existe tempo para tudo, né? Em Eclesiastes 3. Existe o tempo de chorar, existe o tempo de viver o luto, existe o tempo de viver a alegria, existe o tempo de viver tudo. E tudo isso realmente, todas essas emoções, tem que ser vivido o luto, a raiva, a alegria, o sorriso, tudo isso tem que ser vivido, né? Nós estamos aqui com a Liga Teológica para poder trazer essa proposta para você, de uma discussão em que a gente possa falar de teologia, falar de cultura pop e que a gente possa trazer esse tema para vocês de discussão. Então a gente vai encerrando por aqui hoje a nossa Liga Teológica. Se você gostou daquela curtidinha, daquela sugestão de tema, é isso aí, galera. Então um abraço aí para todos e beijo, menino!